Somos convidados pelo Senhor bondoso e misericordioso a celebrar a vida nova no seu reino, que se manifesta em todos os que procuram viver a reconciliação e o perdão. Jesus nos revela que rancor e raiva não deve ter lugar em nosso coração, pois todos pertencemos a Ele, que morreu e foi ressuscitado por amor à humanidade. Que nós possamos acolher uns aos outros, né? Escolher o Padre Bando, que vai presidir a celebração para nós, com o canto. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Clamemos pelo perdão de Deus, reconhecendo-nos pecadores, para que com dignidade possamos celebrar esta Eucaristia. Tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas. As palmas. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória.
todas as coisas. Volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor. Fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem puder sentar-se, podemos sentar para a liturgia da palavra. Nós que vivemos para o Senhor, acolhamos a sua palavra, que nos previne contra a falta de compaixão e nos aponta o caminho da vivência fraterna e do perdão ao próximo. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir perdão, pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, e nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto aos céus, por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou, exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé aclamamos o Santo Evangelho cantando. Buscar primeiro o reino de Deus e a
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os seus filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, aqueles que podem se sentar. Queridos irmãos e irmãs, nesse 24º domingo do tempo comum, a literatura bíblica, ou seja, a liturgia, nos aponta para uma realidade bíblica muito importante para todos nós. A parábola que Jesus conta no texto segundo Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o versículo 35, encontra um reflexo todo ele em todo o texto das Sagradas Escrituras. Primeira coisa que nos lembra esse texto é quando Jesus diz aos seus discípulos: se você vir que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai repreendê-lo em particular a sós. Se ele ouvir, você terá salvo o seu irmão. Se ele não lhe ouvir, convida mais uma pessoa. E se vocês os dois forem ter com ele e ele não ouvir, comunicai-o à igreja. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, considerai-o como um pecador público, como um pagão. Entretanto, no dia do juízo, ele será chamado a depor. Por outro lado, esse texto nos faz lembrar um outro, nas Sagradas Escrituras, que fala de dente por dente, olho por olho. Lei de Italião, que apela exatamente na primeira leitura pelo rancor e pela raiva. Mas que a raiva e o rancor não leva para nenhum outro lado, senão para a destruição. Todas as famílias que viverem de facto alimentando, ou toda pessoa que estiver alimentando dentro de si a raiva e o rancor, esse homem, essa mulher está exatamente suscitando, não só no seu coração, mas também na sua família, além da destruição, está apelando pela violência, por aquilo que se chamaria exatamente o pagar o mal pelo mal, que é a vingança, que é o revoltar-se, mas revoltar-se não porque houve uma situação injusta, mas para revoltar-se na busca da justiça por mãos próprias. Porque é exatamente isso que significa
a vingança. Eu me vingo porque quero fazer justiça. Ora, ninguém pode se autoafirmar como o justiceiro senão o próprio Deus. E é por isso que o texto, a primeira leitura nos diz: lembra-te dos dias do teu fim e deixa de odiar. Deixa de odiar, o que significa lá também para nós agora, nesse texto. Deixa de fazer vingança. Porque quem se vinga, mais tarde ou mais cedo, encontrará não a justificação, não a paz, mas a destruição. A vingança só nos leva para a ruína, não nos leva para a construção. E é por isso que somos convidados a viver exatamente aquilo que Jesus Cristo nos diz no Evangelho de hoje. Quantas vezes eu deverei perdoar se meu irmão pecar contra mim? E porque estava-se numa busca das apalpadelas sobre a certeza de quantas vezes a gente deverá perdoar, Pedro adianta até 7 vezes. Por que Pedro falou das 7 vezes? Porque a Sagrada Escritura aponta o número 7 como perfeito. E porque os antigos, lembremos que isso aqui nos coloca exatamente em comparação com a lei de Italião. Dente por dente, olho por olho. Eu tolerei o máximo que pude. Então o máximo da tolerância eram as 7 vezes. Passaram as 7 vezes, não há mais capacidade de tolerância, nem tampouco de suportar, porque aí a gente precisa explodir. Já que o copo ficou cheio e não há outra possibilidade para colocar mais. Só que o copo só fica cheio sob o óculo dos homens, da humanidade. O copo da misericórdia de Deus transforma-se num oceano infinito. E é por isso que Jesus responde: Pedro, eu não te digo que tu deves perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, para dizer que o perdão não tem limites. O perdão é um exercício contínuo, deve ser um exercício contínuo na nossa própria vida. A busca da reconciliação deve ser uma constante na nossa própria vida. Então, quando Jesus fala isso, sobretudo nesse primeiro texto, ele fala dos dois lados. Tanto do lado daquele que pecou, quanto do lado daquele que, em princípio, se acha justo. Não precisamos não olhar pelos pecados dos outros. Aliás, a primeira leitura, no finalzinho do texto, nos diz exatamente isso. Pense na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Porque nós somos profissionais, nós os homens, somos profissionais em olhar para os erros, os pecados dos outros e jogar os pecados dos outros no ventilador. Para quê? Para que o ventilador espalhe para toda a casa. Falo isso, toda a casa, no sentido do pai, que tem que jogar os filhos contra a mãe, e a mãe que joga os filhos contra o pai, e assim sucessivamente. Às vezes a gente pensa que jogando o meu filho contra a esposa que a coisa se resolve. Ou o inverso, mas não é assim, meus irmãos e minhas irmãs. O que nós podemos fazer e devemos fazer é, primeiro, observei o erro do outro. Agora eu tenho que me posicionar, exatamente sair da minha zona de conforto para ir ao encontro daquele irmão, ajudá-lo a reconstruir-se, a recompor-se. E se sozinho não conseguir, então vamos com os filhos, olha, vamos conversar com o vosso pai juntos. E então conversa com o papai juntos. Isso significa exatamente a reunião da família, o que raríssimas vezes acontece dentro da casa, quando o pai ou a mãe convida, olha filhos, vamos sentar, vamos fazer uma reunião nossa da família. Pode ser que alguém já tenha feito isso, pode ser que alguém já tenha feito, mas é raro fazer uma coisa dessas. Vamos reunir, fulano, você que é o pai de casa, ou o chefe de casa, o pai, ou então, filhos, vamos fazer uma reunião com a vossa mãe, e juntos estamos aqui todos juntos para resolver esse assunto. Isso aqui é a busca da reconciliação. Agora, quando eu falo no ouvido do filho, ou falo no ouvido da filha, contra a esposa, a mãe daquelas crianças, eu estarei exatamente suscitando até certo ponto, tentando transferir a raiva
e o rancor que eu tenho dentro de mim para os meus filhos, para as minhas filhas, ou tentando descarregar aquilo que eu sinto nos filhos. Então, ao tentar fazer isso, eu estarei jogando os filhos contra a esposa, ou a esposa contra os filhos, ou o marido contra os filhos, e assim sucessivamente. Então, estaremos indo na contramão dos ensinamentos de Jesus Cristo. E é por isso que ele, no texto antes, dizia exatamente isso: vai repreendê-lo a sós. Se não conseguir, então vamos fazer uma reunião com os filhos, com a família, com a comunidade, vamos resolver tudo juntos. Resolvido o problema, terá um ganho exatamente a pessoa querida, a pessoa amada. Porque às vezes, algumas reações são frutos exatamente da exclusão. Algumas reações são frutos do não amor, da não manifestação daquilo que é o ideal para que todos nós apareçamos. Um outro pormenor que Jesus Cristo aponta nesse texto é exatamente aquilo que às vezes pode acontecer. Nós que somos de caminhada. Nós de caminhada, muitas vezes, nós nos colocamos numa posição assim de privilegiado e jogamos pedras aos outros e nós queremos que a graça venha só sobre nós e pare só na nossa casa. Como é que acontece? Eu estou pedindo a Deus perdão. Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, tenha piedade de mim. Eu adoro, eu glorifico, eu bendigo. Mas, entretanto, a conversa que eu tenho com o Renato não é uma conversa benéfica. Só porque o Renato falou alguma coisa para mim, ou ele terá comentado alguma coisa sobre mim, ao Mazinho, um exemplo, não estou dizendo que é verdade. Aí eu já começo a olhar atravessado por Renato. E aí eu converso com o Renato já não saúdo. E se eu sem saúde, se eu converso com ele, eu não olho nos olhos dele. E a nossa amizade, a nossa relação já corta. Já ficamos indiferentes. Aquilo que a gente normalmente diz, a gente se olha atravessado. Não é verdade? Então como é que eu vou pedir que Deus me perdoe se eu não consigo perdoar o Renato? Se eu não consigo olhar nos olhos do Renato e dizer, olha, Renato, eu ouvi você falando alguma coisa com o Mazinho sobre mim, mas é verdade, mesmo foi assim. E talvez até uma coisa tão banal. E às vezes até ele nem se deu conta que estava falando sobre aquilo. E ele nem sequer aquela conversa era para me destruir, para me detonar, como se costuma dizer. Não é. E eu às vezes percebi mal, entendi mal, e às vezes a pessoa com quem ele conversou entendeu também mal. São os maus entendidos. É aquilo que às vezes a gente fala, fazer tempestade no copo d'água. Então, entretanto, eu sou padre. Entretanto, eu todos os domingos estou rezando a missa, todos os dias estou rezando a missa. E eu começo a olhar atravessado com ele. Isso é se olhar somente atravessado. Porque eu posso alimentar o ódio dentro de mim, aí a raiva, o rancor, posso guardar isso dentro do meu coração. E às vezes, inclusive eu digo, não, Renato, a partir de hoje já não é mais meu amigo. Eu estou exatamente procurando a vingança. E isso vai contra essa situação aqui. A minha dívida para com Deus é maior. É exatamente esse dono. Que ele também é devedor. Todos nós somos devedores. Entre nós não devemos ter uma outra relação senão a relação do amor. E é por isso que Jesus dizia, nós não podemos ter nenhuma dívida contra o próximo, senão a dívida do amor. E a dívida do amor é tão grande, tão forte, que essa dívida faz com que cada um de nós seja devedor. No maior grau possível e também do menor grau possível. Todos nós, ninguém escapa. Por que exatamente se fala, o texto nós estamos falando de alguém que deve mais e outro que deve menos? A mim como padre, Deus vai exigir muitas coisas, mais responsabilidade do que o Renato. Por que vai exigir de mim muita mais responsabilidade do que o Renato? Porque em mim há duas coisas. A primeira, sou cristão com vocês. Deus vai exigir de mim o meu ser cristão com vocês. É uma dívida.
A segunda dívida, Deus vai exigir de mim como padre de vocês, pastor de vocês. E ai de mim se eu não cuidar bem de cada um de vocês. Entenderam mais ou menos por que essa dívida aqui, aquele que devia mais. E é por isso que no padre não pode haver reflexos de violência, reflexos de rancor, reflexos de raiva, reflexos de violência, agora me fugiu. Não pode ser o reflexo de vingança, de se vingar. Diga-se de passagem, encontrar um padre que começa a rogar pragas. Por que a praga do padre pega? O padre, quando começa a rogar pragas, ele está exatamente a apelar pela vingança. Que Deus se vinga de você, que Deus não sei o que. Não, isso sei que eu faço. Não se esqueça do dia. Aqui o texto falava. Nós não podemos nos esquecer do dia final, do nosso fim. Portanto, devemos deixar de odiar. Vejam, falei de mim com o Renato. Por que eu falo do Renato? Porque é o coordenador do CTC aqui na nossa comunidade. Eu falo aqui na nossa comunidade por quê? Porque a gruta faz parte da comunidade de São Tiago. Então, lembremos-nos de... Claro, tem outro... aqui fica na divisa. Barreiros e São Tiago. Mas o solo onde está localizado a gruta de São Tiago, a gruta é aqui em São Tiago. Então, o Renato é responsável também dessa gruta. O Renato é responsável dessa gruta. E por isso, a ele também cabe uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade dele? É administrar tudo o que acontece nessa comunidade de São Tiago. Administrar a parte religiosa, não é a parte política não. A parte política é para os políticos. Mas a parte religiosa cabe nele. Então a responsabilidade dele também é dupla, nesse sentido, só que em grau menor. Que se eu não estou, ele está aqui. E todas as coisas que andam bem, que andam mal, cabem em primeiro lugar sobre mim, e em segundo lugar cabe sobre ele. E depois do Renato, passamos para o Joel, a Lola, que são os coordenadores, do fundador dessa gruta e dessa obra da Divina Misericórdia. Então, a eles, a vocês, Joel e Lola, e todo o corpo diretivo aqui da associação, sobre vocês cabe também uma dupla responsabilidade. Então, entre nós, vocês, tanto em mim, em Renato, em vocês os dois, não pode haver também ódio, não pode haver também rancor, não pode haver raiva, não pode haver espírito de vingança. E saímos daqui, coordenação, ou diretoria, como vocês quiserem, baticionamento ali, o João, tá o Basinho, e vamos. Dentro das nossas casas, eu já falei um pouquinho, o pai não pode, a mãe não pode, os filhos também não podem, os irmãos dentro de casa não podem, ninguém tem direito de semear dentro de si essa parte ali, porque todos nós somos devedores da misericórdia e do perdão de Deus. E é por isso que Paulo vai recolher tudo isso aqui, tanto aquilo que ouvimos na primeira leitura quanto na segunda no Evangelho. Paulo vai dizer assim: meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se, vocês não se pertencem a vocês mesmos. Todos nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus. E portanto, quer morramos, quer vivamos, nós pertencemos ao Senhor. E a Bíblia o que nos fala? De que a Bíblia nos fala? A Bíblia nos convida a nos considerarmos e de facto nos conscientizarmos de que nós somos o povo de Deus. E esse povo de Deus só chegou ao conhecimento de que é povo de Deus graças à presença de Jesus Cristo, que se fez igual a nós, menos no pecado. E Ele nos convida hoje a sermos homens e mulheres misericordiosos. Porque se nós não formos misericordiosos uns para com os outros, aquele que está lá em cima, que é o nosso Pai, também não será misericordioso para conosco. Perdoai para ser perdoados. Amai para ser amados. Acolhei para ser amados. Nos ensina São Francisco de Assis.
E é por isso que, meus irmãos e minhas irmãs, a sua presença aqui, nessa celebração eucarística, é exatamente a garantia também da sua missão. Terminando a missa, o Senhor nos envia para sermos os canais de graça, os canais da misericórdia, os canais do perdão, da reconciliação uns para com os outros. Somos frágeis, é verdade, mas Deus nos fortalece. Pois dizia São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos então nos colocar de pé. Fortaleçamos-nos em Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, ao Senhor rico em misericórdia, dirijamos com confiança a nossa oração, dizendo: Senhor, ensinai-nos a amar e a perdoar. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor, que deste à Igreja o sacramento da reconciliação, concedei-nos ser sempre acolhedora e disposta a perdoar, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Ensinai os ministros e os fiéis das nossas comunidades a viver o amor, o perdão e a acolhida mútua, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Suscitai nas famílias a compaixão pelos que andam por caminhos tortuosos e pelos que sofrem com a falta de perdão e de amor, nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Derramai o espírito de hostilidade presente na sociedade, o qual, no limite, instaura o ódio entre as pessoas e a guerra entre povos e nações. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Senhor dos vivos e dos mortos, lembrai-vos daqueles que partiram deste mundo e dai-lhes a alegria eterna. Nós vos pedimos. Senhor, ensinai-nos a amar e perdoar. Deus de misericórdia, ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Na Eucaristia que celebramos, Jesus Cristo se oferece mais uma vez em sacrifício para a remissão dos pecados e muda o juízo de condenação em ato de misericórdia. Que possamos ofertar a Deus nosso chamado, a nossa missão, a nossa vocação, e possamos verdadeiramente ofertar com amor enquanto cantamos. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu
mãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. De fato, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos de todos os nossos parentes, familiares, amigos e conhecidos que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Tiago, São Pedro, São Sebastião e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. A família que reza unida, permanece unida. Vamos fazer uma grande roda, dando-nos as mãos, ninguém pode ficar de fora. Jaime vai dando a volta até ali. Pode vir para cá, Vamos dar uma roda grande, para dizer que pode vir mais. nós somos mais. Também indo com a mão, deixa aí. Juntos nós somos mais. Ninguém pode ficar de fora. Isso, dá a mão aí. Juntar todos pela Bota a mesma mão causa. dessa, isso. Se for para morrer, que morramos todos juntos. Ali, ó. Dizia Emenda ali, ó. São Judas. Né? Não, dizia Isso. Tomé, na Sagrada Escritura: Jesus, nós vamos também morrer contigo. Foi isso que Tomé dizia. Então, juntos, pela causa da nossa luta, dizemos: Pai nosso, Que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso reino e o poder e a glória para sempre. Vamos, Senhor, pedindo a paz nas famílias, nos corações, nos lares, nas nossas comunidades. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. a paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. A paz. A paz. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres palavra, mas dize uma palavra e serei salvo. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a participar desse banquete de bondade e misericórdia por parte do Senhor. Que possamos vir com muita confiança e amor enquanto cantamos. Ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar e disseram tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que orgulho eu já não tinha.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa tarde, uma semana abençoada. Vamos então ser testemunhas e missionários e missionárias do perdão e da misericórdia de Deus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Feel